igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã. Amém, irmãos? Opa! Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler dos versos de 1 a 14. Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado ao Pai por mais um dia que o Senhor nos concedeste. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cada um que está aqui presente, ó Pai. E te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de a gente poder estar aqui e aprender mais da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um aqui, que nós possamos aqui, ó Pai, compreender um pouco mais sobre a Tua obra, o Teu poder e a Tua vontade, ó Pai. Te agradeço por tudo. É essa oração que eu faço em nome, por amor de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto me veio à mente depois de vários acontecimentos que acontecem aqui no nosso meio, no nosso território, diante dos fatos que vêm acontecendo e vêm assolando às vezes a nossa nação, não só a nossa nação, mas também diante do mundo. Cada país sofrendo com seus problemas, seus
suas angústias e muito por conta dos governantes, das pessoas que ali estão, se julgam estar no poder. Então, assim, diante disso a gente vê e observa que muitas coisas acontecem, né, conosco, e a gente acaba participando, seja de forma direta, seja de forma indireta, por algumas ações dos nossos líderes, que às vezes vão e escolhem um mau caminho, escolhem um caminho errado e deturpado. E aí a gente vai tentar trabalhar neste texto, nesse momento, a gente vai aqui trazer um pouco da real situação que Israel se encontrava no exílio. E aí, confesso que fiquei um pouco mais nervoso quando domingo de manhã estava na leitura do domingo passado, né, pela manhã, estava na leitura do dirigente aqui, justamente este texto. Falei, agora, ou eu estou em conexão demais com o pastor, né, que escolheu, ou vai sobrar aí para me explicar algo mais detalhado e com mais responsabilidade também, né, de trazer aqui aos irmãos um texto que foi lido recentemente e que muitos tiveram a oportunidade até de ler e trabalhar e entender um pouco mais. Então, primeiro, antes de entrar direto no texto, eu quero tratar um pouco da pessoa de Ezequiel. Quero falar um pouco sobre esse profeta. E a gente estudou ele recentemente, né? Ano passado a gente estudou sobre os profetas e a gente viu um pouco sobre a vida de Ezequiel. E a gente vai trazer para os irmãos um pouco de que acho que a maioria já sabe, mas assim, para a gente contextualizar e entender o que aquele profeta vivia e sobre o que ele falou nesse capítulo. E aí, para quem não sabe, Ezequiel vem de uma família sacerdotal, ele era de uma família já de sacerdotes. Então Ezequiel, ele tinha contato com o templo, ele sabia dos rituais do templo, ele sabia dos rituais judeus, então ele cumpria tudo isso à risca. Possivelmente ele assumiria e seria sacerdote no templo em Jerusalém, só que eles foram para o exílio. Eles foram levados cativos para o exílio, foram levados para a Babilônia, e ali ele não mais poderia exercer a função de sacerdote. Mas ele foi levado por volta... Ele tinha aproximadamente de 25 a 26 anos quando eles foram, juntamente, o povo foi levado cativo, e ele foi parar na cidade de Tel Abib, ali próximo à Babilônia. E aí, ali, ele foi chamado por Deus após mais ou menos 4 a 5 anos para ser profeta no meio do povo de Israel. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade e o rei, para a gente poder se lembrar, e a gente estudou o trimestre passado, era o rei Joaquim. Foi o último rei que a gente presenciou estudo sobre ele. Então, Ezequiel viveu e pregou e profetizou durante o exílio. Estima-se que ele pregou aproximadamente 23 anos desde o seu chamado, e que ele morreu ali mesmo no local. E agora eu vou falar sobre um pouquinho sobre o que ele foi designado. Como eu já disse, ele foi embora junto com os exilados, né? Ele foi levado cativo junto com os judeus, saiu de Jerusalém e foi parar naquela cidade. Ele, provavelmente, pelo costume babilônico, pelo costume de quem levou eles cativos, era de levar geralmente quem tinha mais poder financeiro, quem tinha mais influência na sociedade, quem tinha mais
recurso financeiro. Então, possivelmente, Ezequiel ele vai juntamente para a cidade, para onde ele vai ficar no exílio, ele vai junto com a sociedade mais alta, a chamada alta sociedade. É uma sociedade que a gente considera-se que tinha recurso financeiro, era uma sociedade rica e de conhecimento. E ali ele vai pregar justamente para essas pessoas que, naquele momento, acreditavam que aquilo era passageiro. Se a gente observar que Ezequiel vai pregar para esse povo, e são 70 anos de exílio, e eles aqui estão no ano 5, quando ele é chamado, a gente compreende um pouco do que os irmãos ali não tinham noção do que iria acontecer ainda. Eles achavam que possivelmente ali era algo passageiro de poucos anos, porque até mesmo que eles tinham recursos e poderiam reconstruir a cidade na hora que eles retornassem, alguma coisa do tipo. Mas, como a gente sabe, na história não foi o que aconteceu. Então, Ezequiel teve a missão de falar a esse povo, para trazer a palavra de Deus a esse povo, profetizar no meio desse povo. E a gente, lendo a história de Ezequiel, eu estou lendo o livro também, só para trazer os irmãos aqui, porque que também me veio à mente trazer esse texto, e também recentemente, as informações eu estou trazendo que eu recentemente estudei no seminário na matéria de Antigo Testamento. Então, diante de muitas informações, estou trazendo aqui aos irmãos a história de Ezequiel, que foi considerado o profeta mais intenso da Bíblia, do que a gente tem de escrito. Ele viveu intensamente o que ele pregou. Porque como o texto ele é pregado na primeira pessoa, ele é falado em primeira pessoa, é falado por ele. Então toda a tradução, toda a escrita que se tem de Israel, julga-se que foi ele que disse. Ele viveu e falou a respeito. Então, ele trazia a mensagem ele trazia a mensagem de Deus para o povo muito intensamente. Ele vivia intensamente. E a gente sabe das histórias, né? Quando ele ficava de um lado, deitou de um lado durante 300 e poucos dias, isso fugiu aqui exatamente, um pouco mais de um ano. Depois deitou do outro lado por mais 60 dias. E algumas outras situações que vai acontecendo na vida dele, mostrando a intensidade da mensagem de Deus na vida dele e o quanto ele falava isso para as pessoas. Então ele tinha essa maneira intensa de falar, essa maneira intensa de agir, e ele descreve isso com muita clareza. Tanto é que ele mostra isso a gente lê, às vezes a gente se apega em Ezequiel, a gente se apega de tal forma que a gente parece estar vivendo aquilo junto com ele, do tanto que ele demonstra o temor, do tanto que ele demonstra a angústia, do tanto que ele demonstra o medo da palavra de Deus para o povo. E aí ele vai passando essa experiência, e a gente às vezes vai ficando até agoniado, parecendo que já está vivendo aquilo junto com ele. Ele era muito intenso. Então, e ele utilizou e falava isso notoriamente, claramente para essa sociedade. Por isso também era considerado meio que um louco, né? Se a gente for fazer uma análise, eu peguei alguns escritos, e estima-se que Ezequiel de normal não tinha nada. Porque como mensagem de Deus, ele além de falar, ele demonstrava ela através de seu corpo, muitas pessoas achavam que ele era doido. E a gente não é diferente daqueles. Se fosse no nosso tempo, realmente a gente achava que ele era doido, e provavelmente, como hoje a gente tem recurso, a gente ia internar ele. A gente ia deixar ele quietinho ali para ser tratado. E aí com essa mensagem, ele vai tentar o quê? Mostrar justamente
ao povo de Israel a real condição de Israel, a real condição do povo judeu. E aqui ele vai mostrar qual era a real condição do povo de Deus. E ele trata sobre isso. E ele é muito intenso, como eu disse, a respeito disso. E ele quer falar de maneira que as pessoas entendam o que Deus tem para a nação. Então ele traz isso muito à tona, ele traz todos os recursos que ele tinha de conhecimento para as pessoas compreenderem o que Deus queria delas. Era o reconhecimento de que elas eram más, haviam feito algo de errado. E aí ele é tratado por Deus, isso já é uma curiosidade, como filho do homem. Ao observar em toda a leitura de Ezequiel, fala assim: ó filho do homem, Deus ao tratar com Ezequiel. Isso significa que, diferente do que se é pregado às vezes em outros livros, aqui, filho do homem significa ser humano, uma pessoa mortal, uma pessoa humana. Ele destaca aqui que a fragilidade relacionada não só a Ezequiel, mas como todos os seres humanos. E ele faz isso justamente para mostrar a fragilidade do profeta e da sociedade em contraste com a glória de Deus, a glória e o poder de Deus. E a quem Ezequiel viu em todas as suas visões. A gente observa que Ezequiel tem várias visões e ele trata isso. Ezequiel claramente pronunciava um novo êxodo e tratava de um retorno ao exílio, uma nova aliança, um coração e espírito renovado para a comunidade restaurada. E que a revivificação da nação seria como a ressurreição dos mortos, exatamente o texto que nós vamos trabalhar aqui essa manhã. Ele traz sobre todo o acontecimento, ele traz tudo o que estava acontecendo ali com ele e com a nação. E agora a gente vai tratar um texto justamente do que ele não viveu, de algo que ele não viu, de que ele não viveu, foi a restauração do povo de Israel, do povo judeu. No capítulo 36, Ezequiel vai falar sobre essa restauração, ele vai tratar sobre a restauração do povo de Israel, e no capítulo 37, que é o que a gente vai trabalhar agora na manhã, é justamente onde ele vai descrever como, através da visão, como Deus irá trabalhar seu povo, como Deus trouxe e renovou aquele povo. E a gente tem que isso fique claro, que Ezequiel viveu aquilo. E a gente sabe que não só passou, ele sofreu todas aquelas, a gente pode dizer, aquela humilhação, né, de ser retirado da sua terra e levado para outro local, mesmo podendo viver, mas não podendo retornar para o seu país de origem, seu país onde eles estavam, para a sua cidade natal, que era Jerusalém. Ali eles tiveram que se acostumar. Mas algo que a gente tem que deixar claro era que ele tinha liberdade para falar ao povo de Deus. Aonde ele estava, ele poderia falar aos judeus ali tranquilamente. Então ele não foi impedido de falar. E não só ele, como nenhum dos profetas foram impedidos de falar no exílio. Então que a gente fique entendido. E no capítulo 37, o que a gente vai falar sobre a restauração, de como será feito, a gente confirma o que acontece da restauração justamente nos livros de Esdras e Neemias. A gente está falando de Ezequiel no ano mais ou menos por volta de 590 a.C. e depois nós vamos ver lá no ano de 430 a restauração do povo
de Deus, antes de Cristo, no ano de 430 antes de Cristo, a gente começa a averiguar que o povo retorna do exílio. E uma coisa a gente já sabe, esse povo judeu foi para o exílio, ficou esse tempo lá, e uma coisa nunca mais aconteceu com o judeu que se considera um judeu verdadeiro. Ele não adorava a outros deuses. Ele não idolatrou aos outros deuses. Tanto é que a gente até tem, eles tiveram e têm muita dificuldade de aceitar a Jesus Cristo. Muito por conta do que eles sofreram no exílio. E isso, para o judeu, foi muito importante. E hoje, toda a nação judaica, ela entende que só tem um único Deus a servir, que é o Deus vivo. E aí, a gente vai entrar no texto, no capítulo 37, que é a visão do vale de ossos secos. Se a gente quiser contextualizar para a nossa geração, para a nossa realidade, ele estava num cemitério ali, vendo tudo aberto, aqueles cemitérios de céu aberto. Ele estava vendo tudo ali jogado, aquele monte de osso ali jogado na vala, né, que a gente fala. E ali ele estava observando e passando e vendo isso. E aí a gente tem que ressaltar uma situação aqui, que é uma curiosidade, que a gente às vezes não se atenta. Ossos secos. Secos porque já havia bastante tempo que estavam ali. Já havia muito tempo que os ossos estavam naquele local. Geralmente, então, ou seja, se estava seco é porque havia passado muitos e muitos anos que esses ossos estavam no local. Era para frisar isso aí, era para avisar que há muito tempo o povo de Deus não estava ouvindo a voz de Deus, não estava se atentando à voz de Deus. E por isso estavam secos. E é tratado até no livro de Ezequiel, como o povo é tratado também em outro momento, em outra visão, que tem um coração de pedra. Então assim, não escutava a voz de Deus. Então ele andou por todas as partes e ele viu ali, ele passou e observou todo aquele local, andou ao redor, e Deus fez uma pergunta para ele. Fez a pergunta: acaso poderão reviver estes ossos? Nos versos 2 e 3 fala isso. E Ezequiel prontamente respondeu que somente o próprio Deus saberia responder sobre isso. E no texto observamos que Ezequiel profetiza aos ossos e eles se ajuntam e ganham músculos, carne e se tornam um exército muito numeroso. Então a gente observa que Deus mostra misericórdia para com seu povo. E por isso ele fala, na visão de Ezequiel, que o que irá restaurar a casa dele. Ele irá restaurar a cada um do seu povo, ele irá restaurar Israel. E a gente já sabe disso, a gente já sabe porque a gente tem esse contexto, a gente tem a Bíblia para a gente estudar. E que eu quero deixar assim, que fique claro que qualquer um de nós podemos ser restaurado. O que a gente tem que tirar de lição, uma lição boa desse texto é de que qualquer um pode ser restaurado. Qualquer pessoa pode ser restaurada. Mesmo que às vezes a gente não compreenda o tratamento de Deus, a gente não compreenda a severidade do tratamento de Deus, mas nós temos que entender que Ele determina todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para cada pessoa. E Ele vai restaurar a cada um que se entende que é povo de Deus. E aí eu quero tirar algumas lições do texto para a gente essa manhã, trabalhando em cima do texto, justamente o que
que Ezequiel quis trazer para a gente, o que Deus deixa de exemplo para a gente. Lembrando que a gente tem essa história para a gente poder compreender o poder de Deus, compreender o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus trabalhou um homem que não viu essa restauração do povo. Ele apenas pregou, ele apenas falou e mais tarde tudo veio acontecer. A maioria dos profetas, maioria não, todos os profetas não viram a restauração do povo de Deus. E aí a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos é que para a restauração é necessário a ação sobrenatural de Deus. Os versos 1, 2 e 3 nos traz que veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. A gente observa aqui que não havia mais esperança para Israel. Ezequiel, ele vê isso e ele vive isso. Então, na visão que ele tem, acredito eu que ele devia estar com até uma angústia maior por causa disso. Ele mostra, ele devia até estar mais angustiado por conta do que estava vendo, do que estava sabendo, das informações que ele estava tendo. Ele acaba vendo que a sociedade não conseguia enxergar essa situação e que somente Deus poderia trazer algo poderia trazer a restauração. E aí ele vê e ele observa que a sociedade estava morta. E ali, acredito, a gente às vezes até pensa, na maioria de nós a gente pensaria que não tem mais jeito. Se eu estou vendo que tem ossos aqui, na minha pequenez, não vejo solução para o assunto. Não vejo solução para esses problemas, não vejo solução. Mas Ezequiel, sabedor de quem Deus era, Ezequiel entendendo quem Deus era, até mesmo por conta do que ele estava passando, ele fala: Senhor, tu sabes. E a gente vê que Deus aqui age de maneira sobrenatural. E ele, na visão que ele tem, ele observa que Deus vai agir de maneira sobrenatural. E notamos que Israel não teria encontrado seu rumo sem o cativeiro. Então, foi necessário tudo o que se passou para Israel, ou a gente colocar aqui mais os judeus, entenderem que a ação de Deus foi feita para a restauração do povo. A ação sobrenatural de Deus no seu povo foi justamente para restaurar o seu povo. E aí às vezes a gente não compreende essas situações de nossa vida. A gente às vezes passa por situações muito complicadas. Não conseguimos enxergar uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de restauração, uma possibilidade de algo novo. A gente às vezes não consegue visualizar algo. Mas nós temos que ver em Ezequiel uma fé que não viu o que aconteceu. Uma fé que ele tinha, que era de que tudo iria, de tudo o que iria acontecer com o povo. E ele viu através dessa visão sobre que as pessoas iriam ser restauradas. E aí a gente tem que entender por que a gente tem que se voltar para a palavra. Por isso que a gente tem que ter fé de que tudo o que nós enfrentamos e passamos é para a manifestação da glória de Deus. É para a manifestação da glória em nossas vidas. E às vezes a gente não consegue entender que Deus é que é capaz de restaurar e Deus é capaz de dar a vida. E é Ele, somente Ele,
que nos dá vida e vida em abundante. E nós temos algo que os judeus dessa época não tinham. Nós temos Jesus Cristo, que nos deu livre acesso ao Pai. E a gente tem que compreender que Jesus Cristo morreu por cada um de nós justamente para nos dar a vida eterna. E aí eu quero tirar aqui mais uma lição de como que Deus vai restaurar esse povo. E às vezes a gente não se atenta. A restauração do povo de Deus vai vir também através da palavra de Deus. Versos de 4 a 7. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quer dizer, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Cada osso ao seu osso. E aí a gente continua posteriormente. Então aqui a gente tem um norte do que vai acontecer com esse povo, mesmo sabendo o que aconteceu, que é o processo como será feita a restauração, através da palavra de Deus. E o que nós, como igreja, temos que ver nesse texto é justamente isso, a palavra de Deus. Mais precisamente, a Bíblia, né? Então, nós como ser humano, nós temos que entender que como cristãos, nós temos uma Bíblia que tem que servir para a gente como regra de fé e prática. É a palavra de Deus que tem que nortear a nossa vida. Não palavras jogadas por homens. Não palavras que homens jogam com frases feitas, às vezes tentando nos motivar. Mas a palavra de Deus. E às vezes a gente usa até um jargão. A palavra tem poder. E eu falo, a palavra que tem poder é a palavra de Deus. A palavra nossa não tem poder. A palavra de Deus tem poder. E às vezes a gente se submete a palavras de pessoas, se esquecendo de se submeter à verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. Somente ela tem poder. Deus não tem compromisso com as besteiras que às vezes eu falo, que você fala, que nós falamos. Deus não tem compromisso nenhum com a sua ou a minha verdade. Deus tem compromisso com a verdade. E a verdade é a tua palavra. Que isso fique bem claro, que nós possamos compreender que temos que retornar urgentemente e retomar este caminho da palavra se a gente busca restauração. Se a gente busca entender o que é um processo de restauração, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Não sou eu, às vezes não é o pastor Dionísio, não é o pastor Lucimar. Não é ninguém que vai conseguir trazer você de volta, a não ser a palavra de Deus. E eu falo que se a palavra for proclamada com fidelidade, talvez sim, nós possamos ser canais de bênçãos na vida das pessoas. Mas nós temos que sempre levar que a palavra de Deus foi, na visão de Ezequiel, que fez os ossos se juntarem, os ossos se colarem, se ajuntarem, se formarem como seres humanos de novo e se tornar o exército de Deus. E juntamente com a palavra a gente precisa de mais uma coisa, e a terceira questão que eu quero deixar aqui para os irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que age
aqui para a restauração. O Espírito Santo de Deus é o agente restaurador do povo. Olhei e eis, verso 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel, a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porém em vós, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. A gente compreende que nós só retornaremos aos caminhos de restauração pela palavra. E nós só vamos compreender que a palavra é o caminho da restauração por causa do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos que compreender que esse agente restaurador é o Espírito Santo. E vemos que Ezequiel falou a palavra de Deus para os ossos, mas só ganharam vida quando o Espírito entrou neles. Que isso fique assim claro para a gente. Que não somente um ou outro, a ação de Deus ela é completa. Aqui nós vemos claramente que carregar a palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo também não vai resolver, porque a gente não vai conseguir aplicar a palavra. A gente não vai conseguir viver a palavra. Então nós, como agentes de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós podemos até recorrer a diversos manuais, diversos escritos. Existem muitos livros para a gente poder, às vezes, aconselhar, falar, trazer uma mensagem de boa nova ao irmão. Mas nada disso adiantará se a gente antes não tiver em mente que a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus se a gente não tiver em mente que será a ação do Espírito Santo que vai agir através da palavra de Deus. A gente tem que compreender isso. Por quê? Porque Deus não habita em lugares feitos por homens. Deus não habita. O que quer dizer disso? Deus não vai ali fazer algo somente porque você quer, somente porque brotou do seu coração. Deus não vai trabalhar nada para você. Deus somente vai fazer a obra em sua vida para a glória dele. Você é um canal a ser utilizado, mas não é para a sua própria vontade. É para a glória de Deus. É para a manifestação da glória de Deus. E nós temos que compreender que cada um de nós aqui é um canal a ser utilizado. Mas não porque eu quero, não porque eu tenho vontade, mas sim, única e exclusivamente para a glória de Deus. E nós temos que compreender isso, meus irmãos. Nós temos que entender que só o Espírito Santo gera vida. Só Deus gera vida em nós, através do Espírito Santo. E nós podemos ter tudo que foi de melhor do mundo, mas nada valerá diante do Pai se você não tiver a ação do Espírito Santo. E se a gente continuar sem entender isso, a gente pode se tornar apenas espectadores na obra. O que eu quero dizer isso?
serão aqueles que, mas Senhor, eu trabalhei, fiz tudo isso, e Jesus Cristo vai falar: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Então, que nós possamos compreender que a ação de Deus em nós é para a glória dele. E essa ação de Deus em nós é através do Espírito Santo de Deus. Um pastor batista no século XIX, chamado Charles Haddon Spurgeon, disse a seguinte frase: é mais fácil acreditar que um leão pode se tornar vegetariano do que eu acreditar que uma vida possa ser salva sem o poder do Espírito Santo de Deus. E eu concordo com essa frase dele. É mais fácil muitos absurdos acontecerem do que alguém ser salvo sem a glória, sem a ação do Espírito Santo de Deus. E diante desse quadro, que eu deixo para os irmãos de Ezequiel 37, para a gente refletir. O texto por si só já traz uma reflexão bela, apesar de assustadora. Se a gente for colocar isso em cena, a gente for visualizar isso uma cena, fica meio assustador. Mas essa reflexão é muito bela, muito boa, é muito bonita por si só. Às vezes a gente não precisava nem de trazer alguns conceitos, algumas situações aqui. Mas como igreja nós temos que compreender que nós só vamos fazer a diferença se a gente se voltar para a palavra de Deus e se a gente entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós só podemos agir através da ação do Espírito Santo. A gente tem que, se a gente fizer tudo isso, essa nação aí, essa que a gente tanto está vendo, tanta coisa que a gente está vendo acontecer, ela poderá ser restaurada. Ela poderá entender que todos nós fomos feitos únicos e exclusivamente para a glória de Deus, para glorificar a Deus, e que nós possamos divulgar isso, viver isso, viver de acordo com a palavra, aonde a gente for, aonde a gente estiver. E como alguém que me disse hoje de manhã na sala dos jovens, que eu concordo, ele está até ali no som, mas eu não vou citar o nome, né, Abraão? Que todos nós somos missionários de Deus. Todos nós estamos no campo justamente para poder proclamar a obra de Deus. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu dom, cada um da maneira que Deus chamou. E nós só seremos capazes de fazer e desenvolver isso através do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço por mais essa manhã que o Senhor nos concedeste. Te agradeço por tudo que o Senhor nos deu aqui, pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, ler Tua palavra. Que nós possamos compreender que realmente a ação do Senhor vem através da Tua palavra. A ação do Senhor é completa e que o Senhor faz obras maravilhosas e restaura quem o Senhor desejar, da onde estiver, do jeito que estiver. E assim a gente sabe que a ação sobrenatural do Senhor não tem como ser imaginada, nem por mim, nem por ninguém. E que nós apenas estamos aqui para servir e que nós possamos ser teus servos diante da palavra. Essa oração que eu faço em nome, por amor de Cristo. Amém, Senhor. Tem mais alguma coisa? Tá? Os irmãos estão liberados. À noite, 19h30, temos o culto de evangelismo e adoração. Amém? Bom almoço para todos e um bom domingo.